Right. Yeah. Zero. So let's start. Welcome everyone. Bom, falar em português, né? I will just introduce you Jung em português, right? Então, bem-vindo a todos, né? Boa noite. Quero agradecer a presença de vocês e nós convidamos hoje vocês e o Jung, né, Jung Lee, para uma conversa sobre apologética cristã. A gente entende que a apologética no ambiente acadêmico, no mundo acadêmico, ela faz parte, né, é uma parte fundamental da nossa missão. Nós somos convocados, até mesmo pelo Senhor, né, nas Escrituras, a estarmos prontos para falar, né, responder com mansidão sobre a razão da nossa fé. Então, a nossa fé ela é racional, né, não só racional, mas é também racional. Então, a apologética ela é também um chamado. E nós somos cristãos acadêmicos, trabalhamos com pensamento, com ideia, com conhecimento. Então, faz parte da nossa responsabilidade também estarmos prontos, né, para responder sobre a razão da fé. Eu costumo dizer que um dos pilares do nosso chamado é construir um conhecimento redimido. Né? Então, Deus nos chama tanto para redimirmos, né, trabalharmos com Ele para redimir vidas, mas não só redimir vidas, no sentido de apresentar-lhes a salvação em Cristo, levarmos a conhecerem, né, os levarmos a conhecerem o Senhor, mas também redimirmos o mundo à nossa volta. E isso inclui o mundo em todos os seus aspectos, inclusive no conhecimento, né? Então, faz parte do nosso chamado construir aquilo que eu gosto de chamar de conhecimento redimido, né? E como parte disso, nós promovemos esses webinários para tratar sobre vários temas, né, de interesse do mundo acadêmico, sobre missão e também sobre assuntos que possam nos servir como ferramentas, né, para cumprir esse chamado, para abençoar o mundo através do nosso exercício acadêmico, né? Deus nos colocou na universidade, nos abençoou com conhecimento, com acesso ao conhecimento e com a oportunidade de construir conhecimento, né? Então, nós precisamos ter essas ferramentas. E a apologética é uma das ferramentas principais nessa construção, né? Entretanto, quando a gente fala de apologética, a gente costuma se resumir a apenas alguns tópicos que normalmente são tratados mais nas igrejas. Mas tem muitos tópicos de interesse para nós, do mundo acadêmico, que de modo geral na igreja não é tão abordado. E aí por isso que nós convidamos o Jung para conversar conosco um pouco a respeito, né, dessa temática de apologética. Mas nós sabemos que isso é um mundo enorme, né, e é impossível a gente tratar, né, de tanta coisa em um encontro apenas, né? Então esse é um primeiro encontro, é uma conversa mais informal. O Jung vai apresentar alguma coisa, mas ao final nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre as questões que nos incomodam, que nos perturbam e que gostaríamos de nos aprofundar, de conhecer mais, de entender melhor, para estarmos prontos para responder sobre a razão da nossa fé no nosso espaço de trabalho, com amor, com empatia, com misericórdia, com graça, né? Então, já falei muito, mas eu vou orar para nós começarmos, né? Eu acho que
que a Gabriel quem vai traduzir para o Jung, né? Isso mesmo. Então, pode só fazer um resumozinho do que eu falei para ele, né? Só para ele saber do que eu estou falando. Em inglês, não sei se é a chama Ruth que vai... Você quer falar, Ruth? Well, so Nelber was just greeting the participants and just saying that God has called us to redeem the knowledge, and we have the privilege to go to the university and be undergrad or grad students, and we should be good stewards of the knowledge and the privilege that God has given us. So he said, you'll do a presentation to us, and after that, we're going to have a Q&A moment where they can make questions to you, and we can have, more of an informal moment. So he's going to pray. Vamos então orar, né? Será que Léo pode orar por nós? Vamos começar? Posso? Em inglês, português? Léo, ora em inglês, por favor. Okay. Lord, thank you for this opportunity for us to be here and talk about things that can help us to understand better your word and also our role representing you in the society, understanding what you have done, your creation. I ask you to bless us during this meeting, that you can use this time to clarify us in your direction. And also I ask you for Lee, that you can help him to be clear and to transmit what he has prepared for this time. Give him wisdom and clarity today. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amém. Então já quero agradecer ao Jung Lee. Ele é missionário da CRU lá nos Estados Unidos, mais especificamente com o Ministério Josh McDowell, que é o Ministério de Apologética da CRU. Josh McDowell, acho que vocês devem ter ouvido falar já, ele foi um apologista, né, muito conhecido no nosso tempo, escreveu vários livros que hoje são literatura obrigatória, né, sobre temas, em especial sobre a ressurreição de Jesus, e ele fundou um ministério dentro da CRU, que é o Ministério Josh McDowell. O Lee, ele é missionário lá, com esse ministério, e a Ruth já está com a mini bio dele ali pronta, né, Ruth? Eu acho que você pode apresentá-lo melhor, né, e já passar a palavra para ele. Ele vai fazer uma explanação primeiro e depois no final a gente vai ter uma conversa, tá bom? Então, desde já a gente quer agradecer muito, né? Thank you very much, Lee. E Ruth, por favor, faça a leitura aí da mini bio dele. Então, como o Nelber falou, o Jung Lee, ele é o missionário da CRU lá nos Estados Unidos. Ele faz parte do ministério do Josh McDowell. Ele é o diretor do Global Training, e ele geralmente dá palestras e seminários de vários tópicos relacionados a apologéticas, tanto para igrejas quanto para organizações cristãs. Então, a gente vai já passar a palavra para ele. So, thank you so much for being here with us tonight. And you can get started, and Gabriel will be translating you to Portuguese. Yes. Okay, thank you. Nice meeting you, all of you. I think we have quite a few people here. Is that 20 people? Ok, muito obrigado. É bom conhecer todos vocês. A gente tem bastante pessoas aqui, né? Mais ou menos 20 pessoas. Yeah, I think today I wanted to give very high-level overview of what apologetics is about. Probably 3,000 feet view of apologetics.
Ok, hoje eu queria mostrar para vocês uma visão geral sobre o que é apologética. Vai ser uma visão de cima do todo. And I received your questions. That was very overwhelming and very good questions, actually. And that covers the whole spectrum of not just apologetics, but beyond apologetics and theology and even hermeneutics and so on, and history of church. That was very good that you have a lot of questions. E eu recebi várias perguntas, né, e são perguntas excelentes que cobrem muitos campos, né, vão desde hermenêutica, não só apologética, vão hermenêutica até história da igreja. Então é muito bom que vocês tenham tanta curiosidade, tantas perguntas. So we'll address those questions in systematic way down the road, moving forward. But today I'll give you a little bit high-level overview, and also after that, if you have some compelling questions, we can be interactive in questioning and answering. Also, all the participants can help each other. A gente vai passar por essas perguntas de forma sistemática, mas a princípio eu vou primeiro dar uma visão geral sobre apologética. Se vocês tiverem perguntas para fazer, a gente vai ter um momento de interação mais para frente. Okay, let me share my screen. Vou compartilhar minha tela. Can you see the screen? Yes, Young, we can see the screen. Yeah. Can you see slide mode? Yes, it's presentation mode. Yeah. Let me give the purpose of this lecture. Actually, this is a part of a seminary level, courses that I offer. I think. I'm sorry. Deixa eu dar o propósito dessa aula, né? Essa aqui é parte de um seminário que eu ofereço. Basically, it provides a comprehensive view of apologetics. E basicamente uma visão geral de apologética. And then it will help us comprehend the significance of apologetics in strengthening our faith. So I think before we share anything with other people, we want to make sure that we understand why we believe, so that this lecture will help us strengthening our faith in Jesus Christ. E esse também vai nos ajudar a entender o significado, a importância de apologética para o fortalecimento da nossa fé. Então, antes que a gente fale ou compartilhe qualquer coisa com outras pessoas, a gente precisa ter uma certeza da força da nossa fé, e a apologética nos ajuda com isso. And then we apply apologetics principles in our lives with the right attitude, which is gentleness and respect and love towards those who do not share our beliefs. Oftentimes, when we share our view, it ended up with arguments, which we have to avoid it. We have to show our gentleness and love that Jesus had toward the sinners. So we should emulate him. Então, a gente vai aplicar esses princípios de apologética nas nossas vidas da forma correta, que é com gentileza e com amor e respeito, com todos aqueles que não compartilham da nossa fé. Da mesma forma como Jesus, né, compartilhou e ensinou o povo na sua época. And equip saints to be able to make their own disciples. Basically, I give these lectures to CCC staff and pastors and seminary students so that they would be able to reproduce their own disciples in their life setting. So I think this is a noble goal for all of us. A apologética também vai nos equipar a ser santos que criam outros discípulos, né? Eu dou essa aula com um curso de seminário para pastores, e esse é o objetivo que a gente tem, e é a nossa nobre missão. Okay, now let's talk about foundation and role of the apologetics. Agora vamos falar um pouco sobre a fundação e papel da apologética.
Biblical theology is the foundation of apologetics. A teologia bíblica é o fundamento da apologética. So this means we need to understand Bible well, and also systematic theology, and also biblical theology as a base and foundation to be able to do well in apologetics. Isso significa que a gente precisa entender bem a Bíblia, entender de forma sistemática, e para que a gente possa conhecer bem a apologética. Yeah, and then the two roles of apologetics. First is discipleship, and second is evangelism and mission. E a apologética tem dois papéis. O primeiro é criar discípulos, e o segundo é fazer missões e evangelismo. So this first role, discipleship, is for internal, is for us, for the believers who want to know the theology and the Bible well, so that they would be equipped to be able to make disciples of their own. Então, esse primeiro ponto, que é o ponto do discipulado, é para nós, pessoas que já são convertidas, para que a gente possa conhecer bem a Bíblia e começar a criar discípulos mais para frente. And then second role of apologetics is for external, to be able to share the gospel in our mission setting, whether it's a local or global, or school or work, or even home. We want to share our good news in systematic way with others who want to know or may not know the truth of the gospel. E o segundo papel da apologética, ele é externo. Ele é voltado para aqueles que não conhecem ainda a verdade do Evangelho, e é para aqueles que vão pregar a palavra de forma local, global, nas escolas, nos trabalhos, no seu dia a dia. Okay, then what is apologetics? A lot of people have tried to define what apologetics is in the past. Então, o que é apologética, né? Muitas pessoas já tentaram definir o que é apologética. Justin Martyr, who was second century church father, so to speak, he said the best apologetic is a life well lived. Justin Martyr, que é um dos pais da igreja no segundo século, ele falou: a melhor apologética é uma vida bem vivida. And Francis Schaeffer, he said the purpose of apologetics is not just to win an argument or discussion, but that people with whom we are in contact may become Christians and then live under the lordship of Jesus Christ in the whole spectrum of life. E Francis Schaeffer também falou que o propósito da apologética não é só ganhar um debate, uma discussão. Na verdade, que as pessoas com quem a gente tem contato possam se tornar cristãs e se submeter a Cristo em toda a sua vida. And Chatro and Allen, they are professor at Southern Baptist Seminary now. They say practice of offering an appeal and a defense for the Christian faith. E Chatro e Allen são dois professores do Seminário Batista do Sul, agora nos Estados Unidos. Eles falaram, a prática e o oferecimento de uma defesa para a fé cristã. And Britannica Dictionary defines apologetics as the intellectual defense of the truth of the Christian religion. O dicionário Britânica define a apologética como sendo a defesa intelectual da verdade da religião cristã. And then William Lane Craig, he's a contemporary apologist who argue or have a lot of debate with an atheist. He said more often than not, it is what you are rather than what you say that will bring an unbeliever to Christ. This then is the ultimate apologetic. But the ultimate apologetic is your life. William Lane Craig, que é um apologista atual, que já fez vários debates com pessoas não cristãs, ele falou isso, né? A maioria das vezes, a apologética não é o que você fala, é mais o que você é.
como você age, para levar um não cristão a Cristo. E esse é a principal apologética, né? A apologética da sua vida. And Tim Keller, who is a pastor in New York, who just passed away a few years ago, he said, all religions and philosophies say, this is the way, only Jesus says, I am the way. Tim Keller, que era um professor norte-americano, um pastor norte-americano que faleceu recentemente, ele falou, todas as religiões e filosofias dizem, este é o caminho. Somente Jesus diz, eu sou o caminho. So he's basically talking about the truth that we embrace is not just intellectual knowledge, but also, more importantly, our relationship with Jesus Christ. Então, isso quer dizer que a verdade que a gente adota não é meramente uma coisa intelectual, mas um relacionamento com Jesus Cristo. So if we put this thing together, basically there are two things. Apologetics is, first of all, defense of the truth of the Christian faith. Então, juntando tudo isso, a gente pode definir duas coisas, né? Primeiro, uma defesa da fé cristã. And second, live the truth in our close relationship with Jesus Christ, our Lord, so that people may see the goodness and righteousness of those who believe in Jesus Christ. E segundo, uma vida, na verdade, próxima de Jesus Cristo, né? Para que as outras pessoas vejam a verdade em sua vida e se aproximem de Cristo por você. Yeah. Now, let me share with you the 4 functions of apologetics. Agora, deixa eu compartilhar com vocês as 4 funções da apologética. First is evidence. Basically, evidence is basically we systematically organize philosophical argument as well as scientific and historical evidences for the Christian faith. A primeira função da apologética é a evidência. É uma organização sistemática e filosófica de todos os argumentos, tanto os científicos quanto históricos, que são evidências para o cristianismo. And I understand that you are mostly a scientist and engineer in academia, and I think our approach is very academic, also scientific. So I think your training in academics will help to prove or give convincing evidences to the world. And we use criteria of verification as the tool to assess claim by Christianity and other competing claims. Eu sei que a maioria de vocês aqui está num ambiente acadêmico, são cientistas, são engenheiros, e esse contexto talvez os ajude a entender um pouco melhor essa parte da evidência, porque é o uso de critérios de verificação como uma ferramenta para avaliar os princípios do cristianismo e outras ideias que competem com o cristianismo. So basically, it shows that Christianity is reasonable; it's a rational thing. Então, o ponto dessa função da evidência é mostrar que o cristianismo é totalmente racional e razoável. And second function of apologetics is defense. A segunda função da apologética é defesa. Defend Christianity against attacks and critics. É defender o cristianismo contra pessoas que o atacam e criticam. And also clarify the Christian positions in light of misunderstanding and misinterpretations of Christian religion. E também esclarecer as posições cristãs quando há um mau entendimento ou uma má interpretação. And answer objections, criticisms, and questions, and clear away any intellectual difficulties. Então, responder às acusações, as críticas, as questões, de uma forma clara e sem dificuldades intelectuais. Basically, defense shows that Christianity is not unreasonable.
Então, esse ponto, essa função é para mostrar que o cristianismo não é irracional. And the third function of apologetics is refutation. E a terceira função da apologética é a refutação. Refutation basically refute opposing beliefs. E esse ponto é basicamente para refutar outras crenças contrárias. Refutation cannot stand alone, but it is an essential function of apologetics. A refutação ela não pode ser aplicada sozinha, mas ela mesmo assim ela é essencial para a apologética. And it basically shows that non-Christian thought is unreasonable. E ela serve para mostrar que o pensamento não cristão é que é irracional. And then the fourth function is persuasion. E a quarta função é a persuasão. Persuade people to apply truth to their life. Que é persuadir as pessoas para aplicar a verdade na vida delas. And this focuses on bringing non-Christians to the point of commitment into the trust of the Son of God. E o ponto dessa função é trazer as pessoas não cristãs para um comprometimento e confiança no Filho de Deus. And in persuasion, we recognize the role of the Holy Spirit's regeneration work needed for anyone to place their faith in Jesus Christ. E nessa função da persuasão, a gente reconhece que é papel do Espírito Santo esse trabalho de regeneração para qualquer pessoa que se aproxime pela fé em Jesus Cristo. And also, we all know that our prayer, intercession for those who do not know Jesus Christ plays a critical role in this case. Então, a gente sabe que a nossa oração por aquelas pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo é crítica nesse ponto aqui da persuasão. And apologetics, basically, we answer questions. There are many questions. E na apologética a gente basicamente responde as questões, né? São muitas questões. Yeah, we answer questions commonly raised by non-Christians about the truth of Christianity. A gente responde as perguntas que são mais comumente trazidas por não cristãos sobre a verdade do cristianismo. But we may also have our own questions. So I think it's also for believers. Mas o cristão também tem perguntas, então isso também serve para eles. Maybe some questions are like this. Why should we believe in the Bible? Um exemplo de pergunta: por que a gente deveria acreditar na Bíblia? And don't all religions lead to God? This is many times we ask these questions. We hear these questions. E será que todas as religiões não levam a Deus? A gente ouve muito essas perguntas várias vezes. And number 3, how do we know that God exists? Actually, a friend of mine in high school, my high school classmate, when I went to Korea last year, he asked this question: does God really exist? Essa pergunta, como é que a gente sabe que Deus realmente existe, né? Na verdade, um amigo meu, desde o tempo de escola, me fez essa pergunta, né? Como você sabe que Deus existe? And also, this question is very popular too. If God does exist, why does He permit evil and suffering? Essa pergunta também é muito comum, né? Se Deus existe, por que Ele permite o mal e o sofrimento? And also, people do not believe in miracles, so they say, aren't the miracles of the Bible spiritual myths or legends and not literal facts? Tem muita gente também que não acredita em milagres, então eles perguntam: os milagres na Bíblia não são mitos espirituais ou lendas e não fatos literais? So creation and virgin birth of Jesus and resurrection, those are among those questions that people have in doubt. Então a criação, o nascimento virginal de Jesus Cristo e a ressurreição eles estão entre os mais questionados aí pelas pessoas. And also, why should I believe what Christians claim about Jesus? E, por fim, por que eu deveria acreditar o que os cristãos falam sobre Jesus?
these are just few examples of many questions that we hear. And I think you compile even much more comprehensive and full list of questions. So it's a good thing. Então, essas são apenas algumas das questões que a gente recebe, e a gente também montou uma lista de várias outras perguntas para a gente usar como referência. And misconceptions about the Christian faith. Richard Dawkins called Christian faith a blind faith and a delusion. Então, aqui também temos alguns erros sobre a fé cristã, alguns falsos pensamentos sobre a fé cristã. Richard Dawkins falou uma vez que a fé cristã é cega e uma ilusão. Yeah, he wrote a book called The God Delusion, and he's a brilliant the scientist himself, and he called faith a delusion. Ele escreveu um livro chamado A Ilusão de Deus, e ele é um bom cientista também, mas mesmo assim tem essa visão sobre o cristianismo. But Christianity values the role of the mind. As we know, Jesus said, love God with all your heart and all your soul and strength and mind. That mind, I think Jesus is referring to our mind. E a gente sabe que o cristianismo, ele valoriza o papel da mente. Jesus falou, né, ame seu Deus com todo o seu coração, alma, força e mente. Então, ele fala sobre a mente, sobre a importância da mente. And also Christian faith is founded on the historical truths of Jesus' life, death, and resurrection, and the trustworthy accounts of these events found in Scripture. E, além disso, o cristianismo, a fé cristã, ela é fundamentada na verdade histórica sobre a vida de Jesus, a sua morte e sua ressurreição. E na confiança que a gente tem sobre as testemunhas que viram todos esses eventos que foram descritos na Escritura. Yeah, a lot of people dismiss Bible, but I think Bible is very reliable historical documents compared to the secular historical documents. It's more reliable, actually. We get into this thing later on, but we cannot just dismiss Bible's reliability. Muitas pessoas simplesmente rejeitam a Bíblia como uma verdade histórica, mas, na verdade, ele é um dos mais confiáveis que a gente tem. A gente vai entrar um pouco mais nisso, um pouco mais à frente, mas a gente não pode simplesmente abandonar a Bíblia como um fato histórico. This page shows some of the references that you may check into yourself. These are in English. I don't know whether Portuguese translation is available or not, but if you read English, I think these are some good examples to begin your journey. Então, essa página mostra algumas referências que vocês podem usar para estudar um pouco mais sobre a apologética. Todos os livros estão em inglês, eu não sei se todos têm tradução, mas quem conseguir ler e apreciar vai ser muito bom para começar essa jornada na apologética. Yeah. Now let's get into biblical foundation of apologetics. Agora vamos começar nas fundações bíblicas da apologética. Yeah. In Greek, the word called apologia or apologia. Vem do grego, né, a palavra apologia ou apologia. I think apologetics in English words derive from the Greek word apologia. Então, a palavra apologia vem da palavra grega, apologia. And it means a speech of the defendant in the courtroom, refuting the charges against him or her with a defense. Então, essa palavra se refere àquele discurso da defesa num julgamento, tentando se afastar da culpa que foi colocada no réu. And the accused would attempt to speak away, and apo means away, and logia is a speech. So basically, when the accused hear accusation,
this accused tried to speak away that accusation. That's actually the word apologia means. A palavra apologia vem de duas palavras gregas, né? Apo, que significa se afastar, e logia, que é uma forma de palavra, e quando você junta as duas coisas, você tem esse sentido de que é se afastando de uma acusação. And this word was used in Socrates' defense, which is written in his disciple Plato. And the original word of apologia was in the context of courtroom by Socrates defending his charges against him. Essa palavra apologia foi usada na Apologia de Sócrates, né? Foi escrita pelo seu discípulo Platão, e ela se refere à defesa de Sócrates num plenário, né? Diante de um júri. And the New Testament usage, we have about 17 times in the New Testament in noun form, apologia, and the verb form, apologiomai. E no Novo Testamento, a gente vai ver que aparece essa palavra apologia 17 vezes, tanto na forma como substantivo quanto verbo. Actually, Jesus used the term in the context of speech of defending. He said, do not prepare beforehand what you defend, but Holy Spirit will tell you how you're going to defend the gospel. Jesus usou esse termo quando falou sobre defender a sua fé, e lá em Lucas 12:11 e 21:14. And Apostle Paul used the term to defend his cause in trial settings in the book of Acts, and also defend the gospel in Philippians. E Paulo usou esse termo também para se referir à sua defesa em vários julgamentos que ele passou durante o livro de Atos, está aqui a referência dessas passagens, e também para defender o evangelho em Filipenses. And Peter also used this term in 1 Peter 3:15 to defend the gospel. E Pedro também usou esse termo em 1 Pedro 3:15 para defender o evangelho. And 1 Peter 3:15 is probably the most important command in regards to apologetics. 1 Pedro 3:15 é provavelmente o texto mais emblemático sobre apologética. And it says, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense, apologia, to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. E diz assim, né? Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. And the first Philippians 1:7 and 1:16, in the similar context, yeah. Sorry. Filipenses 1:7 e 1:16 falam de um contexto similar. Yeah, I think Apostle Paul always used in the defense and confirmation of the gospel in both cases. So I think it's very important to recognize that this word is used in defense of the gospel. E aqui o apóstolo Paulo usa essa palavra como defesa do evangelho. Então é importante a gente reconhecer que essas palavras têm sido usadas aqui como para defesa do evangelho. So apologetics, the word apologetics was derived from apologia. Então a palavra apologética veio dessa palavra apologia. But no specific system or theory of apologetics is outlined in the New Testament per se. Mas não existe um sistema específico de apologética descrito no Novo Testamento. But in the 2nd century, the title of apology was used by Justin Martyr and Tertullian in defending the belief and practice of Christianity against various attacks.
Mas lá no segundo século, esse nome apologia foi usado por Justin Martyr, que é um dos primeiros apologetas, e Tertullian, quando eles foram defender as práticas e as crenças cristãs contra vários ataques. So it was apparently not until the late 18th century that apologetics was used to designate a specific theological discipline. Então, foi mais ou menos ali no final do século XVIII que esse nome apologética foi realmente usado para falar sobre uma disciplina teológica realmente. And in 1908, Benjamin Warfield, who was Princeton Seminary professor, he systemized apologetics as a part of theological disciplines. Então, em 1908, Benjamin Warfield, que foi um professor que sistematizou a apologética como uma disciplina teológica. Okay, now let's get into method of apologetics. Agora vamos passar para os métodos da apologética. From the earliest day of the church, believers have grappled with a wide range of issues and challenges that demanded specific approaches to defending the truth. Desde os primórdios da igreja, os crentes têm lutado contra vários problemas e desafios que são demandados por causa de como a gente deve lidar com a defesa da verdade. And by understanding these approaches, I think we can also apply in our own setting that is increasingly hostile to the Christian beliefs. E quanto mais a gente entender sobre como lidar com esses desafios, a gente vai estar melhor equipado para defender a nossa própria fé contra esse mundo que está cada vez mais hostil contra a nossa fé cristã. Yeah, this is actually, we follow the method of apologetics developed by Kenneth Boer and Bowman. They define 4 different methods. A gente segue esse método de apologética que foi escrito por Dennis Boa e Bowman, que classifica em 4 partes. Yeah, classical apologetics, evidentialism, reformed apologetics, and fideism. These are the 4 main categories. As 4 categorias principais aí da apologética são a apologética clássica, o evidencialismo, a apologética reformada e o fideísmo. And the classical apologetics, basically, it uses logic and philosophical argument to give evidence for theism, that God exists, as a first approach. Então, essa primeira forma de lidar com a apologética clássica, ela basicamente traz a lógica e o racional para lidar com as questões que vêm sobre a religião. And once they establish the case for the theism, they present the biblical truth, evidence about Jesus and Bible and the God the Father and the Holy Spirit. Então, nessa apologética clássica, a gente primeiro apresenta o caso do teísmo, né? A gente tenta convencer primeiro sobre o teísmo, para depois apresentar evidências de que esse Deus que é criador de tudo, foi o que foi revelado na Bíblia. The reason why they start with theism is because there are many atheists or skepticals. So if we show right away about Jesus Christ, they have no understanding. That's why they try to make a case for the truth that God exists first, to be able to deal with atheistic world. Então, o motivo porque a gente começa pelo teísmo é porque existem muitos ateístas nesse meio, e se a gente começasse por Jesus Cristo ou outros pontos mais avançados, eles não conseguiriam assimilar. Então, a gente primeiro tem que começar convencendo sobre a existência de Deus, para depois apresentar as evidências bíblicas.
Yeah, I think in the Middle Ages, Thomas Aquinas, he championed on this. And in nowadays, Norman Geisler is actually, he developed further from Thomas Aquinas' method. Então, desde a Idade Média, a gente tem Tomás de Aquino, que era um grande expoente desse tipo de apologética, e mais tarde a gente teve Norman Geisler, que também trabalhou e expandiu o estudo de Tomás de Aquino. If you have a philosophy background, this will help. Actually, your background will help tremendously to defend theism using philosophies and logics and mathematics. Se você tem estudou filosofia, e provavelmente esse estudo vai te ajudar a entender essa lógica de forma mais fácil. And second is evidentialism. This is grounded the Christian faith primarily on empirical and historically verifiable facts. E segunda categoria, a gente tem o evidencialismo. Esse ponto visa, primeiro, garantir que o cristianismo ele é empírico e verificável através de fatos históricos. So, for example, evidence for creation, for the inspiration of the Bible and the divine identity of Jesus Christ, etc. By giving evidence, this belief tries to show that Christianity is not unreasonable. Então, por exemplo, a gente tenta dar evidências sobre a criação, a características de Jesus ser Deus. Então, todas essas evidências são para mostrar que a fé cristã ela não é irracional. This evidence does not prove, but it gives high degree of probability or plausibility of the Christian faith, so that people may think that Christianity is not unreasonable. Essas provas, essas evidências que a gente apresenta não são provas finais, mas sim claras evidências de que existe uma racionalidade por trás da nossa fé cristã. And the third one is Reformed apologetics, also known as presuppositionalism. E, em terceiro lugar, a gente tem a apologética reformada, também chamada de pressuposições, né? Teoria das pressuposições. Yeah, this apologetics basically say divine revelations are not understood by human mind that is fallen in sin. Então, basicamente, a gente começa identificando que as revelações divinas não podem ser compreendidas pela mente humana que caiu em pecado. So that arguing with philosophies or mathematics and logic wouldn't help, basically, the blind mind. Então, basicamente, se a gente argumentasse com filosofia e lógica e matemática, isso não ajudaria uma mente cega. So Reform apologetics ground their presupposition on the truth of the Christian faith from the Bible. Então, o fundamento dessa apologética reformada, ela é totalmente baseada na Bíblia, como a fé cristã final. So they don't engage in argumentation with logic or anything else, but declare the biblical truth so that whoever believes will believe and whoever will reject, will reject. The kind of attitude they have. Então, eles não discutem realmente lógicas e debates. Eles simplesmente anunciam a Bíblia como ela é, e aqueles que creem, crerão, quem não crê, não vai crer realmente. Yeah, John Calvin kind of started this, and Cornelius Van Til, he is a 19th century, 20th century Westminster professor who developed this further. O João Calvino foi um dos que iniciou esse tipo de apologética reformada, e depois veio Cornelius Van Til, que era também um professor e que ampliou esses estudos também. So Calvinistic theology embraced this a lot.
Então, a teologia calvinista toma isso muito para si. And then fideism is opposite of Reformed apologetics. It's basically maintain that human knowledge of truth is a personal matter of the heart or the will, rather than the intellect. E a gente tem o fideísmo, que é basicamente o oposto da apologética reformada, e ela afirma que o conhecimento humano sobre a verdade é uma coisa pessoal do nosso coração e não do intelecto. Yeah, so they emphasize personal encounter with God, and this cannot be grounded in rational analysis or scientific or historical evidences. E, então, eles enfatizam muito a nossa experiência pessoal com Cristo, com Deus, e isso não tem nada a ver com a lógica, com a ciência, com outras evidências. And fideism argues from humanity's basic existential need to fulfillment of those needs in Christianity. Então, o argumento principal é basicamente que a humanidade tem essa necessidade existencial de um preenchimento para aqueles que precisam do cristianismo. So they emphasize the presence of God in their heart, and that is the most attraction point for the non-believing people. Então, eles enfatizam muito a presença de Deus no nosso coração, e esse é a forma de atrair os não crentes. And Blaise Pascal, Luther, and Soren Kierkegaard are among the fideism embracers. E a gente tem aqui Blaise Pascal, Luther e Soren Kierkegaard como os principais expoentes dessa linha apologética. So these are the kind of summary of those four approaches. Então aqui a gente tem um resumo dessas 4 linhas apologéticas. The classical, they emphasize on proof or evidence. Então aqui a clássica, ela enfatiza a prova e o racional. And evidentialists use that evidence to defend. Os evidencialistas usam as evidências para fazer a defesa. And Reformed, they embrace refutation. E os reformados, eles simplesmente aceitam a recusa. And fideism, they try to persuade people. E os fideístas, eles tentam persuadir as pessoas. So those 4 functions that we looked at before kind of map with these 4 approaches of the apologetics. Então, esses 4 linhas de pensamento que a gente viu, de novo, estão listados aqui, mapeados nessas 4 linhas da apologética. And classical, they rely on rationale. Na apologética clássica, eles confiam no racional. And evidentialist, empirical data. Os evidencialistas confiam nos dados empíricos. And Reformed, authoritarian from the Bible. E os reformados acreditam na autoridade da Bíblia. And fideist, intuition. E os fideístas acreditam na própria intuição. I believe all these 4 approaches with 4 these functions are all valid. E eu acredito que essas 4 formas de pensar e de atuar na apologética são válidas. Because there are people who have different backgrounds and upbringing and education, and each one of them actually can make sense depending on your audience. So you need to kind of analyze your audience well, and then try to approach different approaches. Que as pessoas têm histórias diferentes, elas cresceram de formas diferentes e têm influências diferentes. Então, dependendo do tipo de pessoa, da sua audiência, cada uma dessas linhas pode ser mais adequada. Yeah, let's touch a little bit on relational apologetics. Vamos falar um pouquinho também de apologética relacional.
There are 4 elements of relational apologetics, which is proposition, evidence, relevance, application. Então, existem 4 elementos da apologética relacional, seria a proposição, aquilo que a gente acredita, a evidência, a relevância e a aplicação. Yeah, proposition is basically what we believe, A proposição é o que a gente acredita, and evidence is why we believe. a evidência é por que a gente acredita, The relevance is how is it relevant to our lives. e a relevância é como que isso é relevante para as nossas vidas. And application, how should we live out the truth. E a aplicação é como a gente realmente deve viver essa verdade. So these 4 elements, need to combine together. Então, esses 4 elementos precisam ser combinados juntos. So relational apologetics is the work of intellectual defense and appeal to the truth of Christianity, and ultimately to live out the truth through life. Então, a apologética relacional ela é basicamente o trabalho intelectual de defesa da verdade do cristianismo e, por fim, uma vida que viva essa verdade, que aplica essa verdade. And these are a little bit more details of these 4 elements. Então, está aqui alguns outros detalhes sobre esses 4 elementos. And basically, a whole person involved in relational apologetics: our mind, our heart, and our feet. E, basicamente, a pessoa por inteiro tem que estar envolvida nessa apologética relacional, tanto a mente quanto o coração e os nossos pés. And the truth must be understood in our minds, where facts and reasons are processed. A verdade deve ser compreendida nas nossas mentes, primeiramente, onde os fatos e as razões são processados. And truth must be processed in our hearts, where a strong conviction is reached as to why the truth is significant in our lives. Em seguida, essa verdade deve ser processada nos nossos corações, e é onde a gente forma uma convicção forte de por que essa verdade é tão significante em nossas vidas. And then truth must be lived out in our action and applications, in our relationship with God and with people, so that we are to carry out the truth throughout our actions. Então, essa verdade, por fim, deve ser vivida através de ações e aplicação dessa verdade no nosso relacionamento com Cristo e com outros, para que a gente possa levar essa verdade para frente através das nossas ações. So when it's a relationship, we not just share the gospel one time and move on, but I think we need to make conscious effort to understand the people that we try to address our truth, and have consistent mind. And, we invest our time in knowing them and develop this relationship. And once they open their hearts in our relationship, and then we share the truth of the gospel, I think that will be a very effective way of doing apologetics. Então, na apologética relacional, a gente não pode só falar sobre o evangelho, a gente deve conhecer a pessoa com quem a gente está conversando, investir tempo, investir dedicação nessa pessoa e um relacionamento verdadeiro. E essa é a forma real de fazer a apologética. So what we say must be carried out what we do. Então, tudo que a gente disser deve estar coerente com o que a gente faz. So these are the definitions that we look through in the beginning about apologetics. Então, vocês lembram dessas definições que a gente viu no começo sobre a apologética? And if you look at this bold font, they are related to relational apologetics. Então, se vocês olharem essas partes destacadas em negrito, vocês vão ver que elas estão relacionadas ao relacionamento, à apologética relacional. Yeah, there are some review questions. I don't know. I made it for academic purpose, but you can try.
whether you understand or not later. Existem algumas... esse slide sobre algumas perguntas que eu fiz aqui para propósito acadêmico, vocês podem tentar responder depois, se vocês conseguirem. And also appendix will provide different approaches for different needs. I think if you look through this list, actually you will understand this approaches, how they how different they are, and what kind of things they are addressing. For Então, instance, se você... about God, yeah, go ahead. Ok. Se vocês olharem aqui no apêndice, vocês vão ver várias listas sobre como lidar com cada uma das questões. Então, é um conteúdo muito interessante. E aqui, por exemplo, a gente tem esse aqui, a ênfase em Deus. For instance, classical approach emphasize God exists, and evidential, yeah, go Por ahead. exemplo, a forma clássica de lidar com apologética dá ênfase ao fato de que Deus existe. And evidential, God has acted and give the evidence for that. No ponto de vista evidencial, Deus age e a gente tem que provar com evidências. And then reformed, God has spoken, basically word of God. Então, na apologética reformada, Deus fala. Então, é basicamente a palavra de Deus. And fideists say God loves you. E os fideístas dizem que Deus te ama. These are all important proposition, but emphasis are different. Então, todas essas frases, essas ideias são importantes, apenas a ênfase que é diferente. Yeah, why don't you look through this list? This is very interesting exercise. Maybe I stop sharing this PowerPoint presentation. Então, vocês podem olhar depois essas listas, é um exercício muito interessante de se fazer. Eu vou fechar agora a minha apresentação. Yeah, and then maybe we can have some questions and so on. This is very high-level overview, I think I just wanted to share this overview as a starting point. Então, provavelmente a gente vai poder ter a chance agora de fazer algumas perguntas. Eu sei que essa aqui foi apenas uma visão geral, né? Eu queria compartilhar com vocês, de forma rápida, apenas uma visão geral sobre apologética. Yeah, I don't know, Nelbro and Leonardo, I don't know how you want to do the rest of time. I'm willing to answer some questions or anything that you'd like to have it done. Então, Nelber e Leonardo, não sei como é que vocês planejaram esse próximo período, mas a gente está disponível para fazer algumas perguntas. Primeiro, agradecer a Ali. Thank Yeah. you, for your presentation. E como ele falou, a apologética, o que ele apresentou hoje é aquela introdução mesmo, né? Algo para dar uma visão geral, né? do que a gente tem. Mas nós temos conversado sobre a possibilidade de um curso, montar um curso pensando no nosso público, né? Um público acadêmico, né? Um pessoal que vive com a realidade, né? Do mundo na universidade. A apologética pode ter várias abordagens, né? Ele colocou aí algumas formas de apologética, alguns modelos de apologética, e falou que elas são úteis, dependendo, né? Todas as quatro, né? As quatro abordagens são úteis, especialmente dependendo do nosso contexto, e se complementam, né? Eu já vi pessoas discutindo, brigando sobre qual é a abordagem correta, mas eu concordo com o Lee, eu tenho essa mesma visão de que todas são importantes e se complementam, né? Todas são úteis. E tanto que cada uma delas marcou uma época da história. Bom, mas o que eu tô falando isso só para dizer que a apologética é um mundo e eu acredito que é impossível a gente ser profundo em todos os pontos, né? Todos os temas satélite, né? Envolvidos, mas a gente pensa e deseja e estamos conversando com ali para vermos um curso, né, sobre que
que consiga atender pelo menos as nossas necessidades básicas do nosso público, talvez aí para o ano que vem. E, então não precisam ficar com aquele senso, né, aquele sentimento de, poxa, né, já acabou, tem tanta coisa, tanta dúvida que eu gostaria de tirar, né, que a gente vai ter oportunidades. Porém, hoje, nós temos aí alguns minutos, talvez aí uns 20 minutos, para conversar um pouco sobre questões de modo, claro, né, apenas uma pincelada para dar um gostinho, né, também, sobre essa questão do mundo apologético, né. Então, a gente quer, aí se Gabriel quiser, para não deixar o Lee voando, né, quiser resumir aí o que eu falei, né, o Ruth, não sei, para ele. Dar descansinho para o Gabriel. So Melber was just talking to the participants that he agrees with you that all 4 approaches are useful and they are complementary, because he has seen some people kind of arguing what's the best approach, but he thinks all of 4 are useful, and also that I think you two have been talking about developing a course for Christian scholars on apologetics. So we shouldn't be sad thinking that this is over and this is the last conversation on the topic. But we can have this kind of expectations for something that is next, maybe next year. So we're going to have this moment now of questions. Então a gente quer ouvir vocês, né? Quem gostaria de participar, né? Levanta aí a mão, a gente faz, se forem muitos, eu acho que vão ser muitos, né? A gente faz uma filazinha aí, tenta conversar, né? Dar uma pincelada por cima sobre cada questão que vocês colocarem, né? Então, fiquem à vontade. O tempo de perguntas está aberto. Pode perguntar. Olha aí, Camila. Eu vou falar em português. Aí a Ruth traduz, por favor. Agradecer, né, ao professor Young Lee, e eu achei muito interessante porque essa parte de dividir a apologética em 4 elementos ali, né, 4, não sei se é elementos que fala, mas eu achei muito legal porque eu consegui ver o meu testemunho, que pegou vários itens ali, como foi meu testemunho, né, porque na época eu era ateia. Então eu consegui ver, nossa, teve essa parte clássica, a parte de evidência foi importante também. Então, realmente é uma aplicação, assim, eu vejo várias, não só uma parte, né, do elemento, mas vários ali, talvez 3, ou talvez todos até. Aí, falar isso, né, isso, e eu queria também perguntar, professor? Ele é professor? Isso. Ele é professor? Perguntar, né, para o professor Young, como que Deus chamou ele para a apologética, como que foi o chamado dele para a apologética. So she says, thank you for the presentation. And she thought it was very interesting, the division that you showed of apologetics into the 4 points of classical, evidentialist, because it resonates a lot with her story. She used to be an atheist, so she could recall some of the moments in her spiritual journey where other people use the classical approach, for example, to talk to her. And she questions you about your personal story. So she wants to know when and how you felt God calling you to dig deeper into apologetics. Okay. Yeah, I was naturalist until, entering college. I was raised in Christian family, but I couldn't believe in creation. Então, eu era eu era um naturalista até que eu entrei na faculdade. Então, desde a minha criação, né, eu nunca acreditei na criação mesmo da Bíblia.
But when I enter college, I struggle because I wanted to know the truth, but with the naturalism or evolutionism, basically saying that, I'm just coincident, and I struggle with the competition and survival of the fittest, and then Então, life was meaningless. então, quando eu entrei na faculdade, eu tive um pouco de uma crise existencial, porque como um naturalista, como alguém que acreditava na evolução, eu queria entender a verdade, mas a ciência me falava que eu era apenas um acaso, e que eu era fruto de várias lutas e sobrevivência do mais forte. And but I wanted to find the truth, so I begin to associate with more active Christians in the campus. Mas eu queria encontrar a verdade em si, e eu comecei a me juntar com alguns cristãos no campus. One thing I noticed was these brothers and sisters' love. E uma coisa que eu notei muito rapidamente foi o amor que eles tinham uns pelos outros. So like a fideism, they show their hearts. Então foi bem próximo do fideísmo, né? Eles mostraram os corações deles. And then I still couldn't believe creation and miracles. And but one church leader showed me a book written by Caltech professor that basically compare creationism and evolutionism by evidence. Mas eu ainda não acreditava na criação, nos milagres, até que um professor me mostrou um livro que comparava essas duas ideias, o criacionismo e a evolução. And I thought evolutionism or naturalism was the truth, not faith. But that book basically saying whether you believe in God or believe in science, there's some degree of faith. Eu ainda acreditava na evolução, no naturalismo, mas quando eu li esse livro eu vi que ele falava que não importa o que você acredita, né, em Deus ou na ciência, você tem um nível de fé, você precisa de um nível de fé para acreditar em qualquer uma das coisas. So my mind began to crumble with some doubts about evolutionism and naturalism. Então, a minha mente ficou muito confusa com várias questões e dúvidas sobre o evolucionismo e o criacionismo. And that's how I entered into Bible study more. E aí foi assim que eu comecei a estudar mais a Bíblia. And still, I cannot believe 100%. And yet I know I'm a sinner, but I still couldn't believe in creationism somehow. E ainda assim, eu não acreditava 100%. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu não conseguia acreditar no criacionismo. De alguma forma, eu não conseguia. But I knew that a lot of people pray for me, and also some strange encounter happened to me. E eu sei que muitas pessoas oraram por mim e também um encontro inesperado aconteceu. One day I woke up and I opened the Bible. Um dia Genesis. eu estava abrindo a Bíblia em Gênesis. And I began to experience some kind of light coming out of the Bible. And just suddenly and abruptly, I believed creation, God's creation. E eu comecei a sentir ou perceber uma luz vindo da Bíblia, né? E a partir desse momento eu comecei a acreditar na criação. And I believe that's the work of the Holy Spirit. E eu acredito que isso foi um trabalho do Espírito Santo. And the faith was not something that I tried to believe, but some faith came as a gift almost. E essa fé não era algo que eu estava tentando conseguir, ela veio como um presente, praticamente como um presente. So since then I become a believer, and I begin to read Bible very much, and I experience the Spirit of God from the Bible. Então, desde esse dia eu me tornei um crente em Deus,
E eu tenho mais essa experiência mais próxima com Deus através da Bíblia. Yeah, that's how I began my Christian journey. But I was not really, excited about apologetics. Isso foi como eu iniciei a minha fé, na minha fé cristã, mas eu ainda não estava muito animado sobre apologética. Because I have a little bit much of Calvinistic view, and at some point I said apologetics is not useful. Porque eu ainda tinha uma visão também muito calvinista, e para mim, naquele momento, eu acreditava que a apologética não era muito útil. But later on, I become a pastor, and also I work as an engineer, and I begin to teach different subjects of theology and Bible in different capacity. Mas um pouco tempo depois, eu acabei virando um pastor, também estudei engenharia, e eu comecei a dar aulas sobre a Bíblia de alguma forma. And I got connected with CCC and Josh McDowell Ministry, and I begin to research those apologetics books and resources, and I begin to realize that apologetics is so vital. E aí eu acabei me aproximando de um grupo cristão americano, e eu comecei a pesquisar mais sobre apologética e fui percebendo quão é vital o estudo da apologética. And apologetics is a culmination of biblical theology and systematic theology, and how to communicate and how to make relationship with people. A apologética, na verdade, ela é essa junção, né, do estudo bíblico com a ação missionária. Então, a principal da apologética é mostrar isso para as pessoas, né, apresentar Cristo às pessoas. And I begin to realize that the four approaches of both, all of them are useful in different contexts. E aí eu comecei a perceber que todas as formas de lidar com a apologética são úteis, dependendo do contexto. And basically, apologetics is life. E, basicamente, a apologética é a vida. It's not just intellect, it's not just heart, it's not just obedience, but it's the holistic. E não é só o intelectual, não é só o coração, é uma junção de tudo. And I have become a global, trainer of apologetics principles. Among others, I used to teach systematic theology and preaching, hermeneutics, and others. But I think at this time, at this season of my life, I think God, calls me to do apologetics. E eu acabei me tornando um professor de apologética global, entre outras coisas. Também ensinei teologia sistemática e tenho tido essa vocação, esse chamado. E agora, especificamente, esse chamado está se voltando para apologética. Yeah, maybe later we have time, I can share a little bit more, but today I stop. Talvez em outras oportunidades eu possa compartilhar mais, mas por hoje é só. Quem mais? Vocês podem falar por aqui ou podem escrever no chat, né? Como a Tamires colocou ali. Olá, Nelber, me escutam? Sim, pode falar mais. Vou falar em português mesmo. Boa noite a todos. Eu posso falar direto e depois traduzo a pergunta para ele? Ou vai traduzindo parte a parte? Tá bom, vou falar direto. Hoje eu participei aqui na universidade de uma palestra do pessoal da comunicação, falando da gente simplificar a nossa linguagem dentro da universidade com a comunidade. Então, ao invés de falar assim, a PRPPGI, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, está oferecendo 50 bolsas PIBIC, falar assim, nós queremos que 50 alunos façam pesquisas. Então, é uma forma que qualquer pessoa possa entender.
de uma língua, com um termo simples. E a palavra apologética é uma palavra um pouco assustadora, até para quem já é membro da igreja, às vezes não entende o que isso significa. Então, eu queria perguntar para o professor Yong Lee se ele teria, assim, uma forma mais direta, ou talvez com uma linguagem mais comum, de expressar o que é que significa essa palavra. Essa é a minha pergunta. Okay. So Marcia said that today she joined, she was on a lecture at the university where they were saying, they were exploring the importance of using simple language to connect with community, because usually professors, people, academic people, they use a lot of technical terms, and people don't really know what they mean. And so bringing that to apologetics, she says that the term apologetic is a little bit scary because it's very technical. So she wonders if you have any tips on how we can explore or teach or, just talk about apologetics in plain language. Apologetics, a lot of people think it's apologize. Apologética, muitas pessoas podem confundir com uma desculpa, né? Pedir perdão. Even in English, not many people understand that word. Mesmo em inglês, muitas pessoas não conseguem entender essa palavra. So I am with, with you or your friends who says it's not easy to understand. Então eu compreendo você e o seu amigo que falou que não era fácil de entender. But as I try to define what apologetics, basically we need to know what we believe, and then why we believe, and then why it is important, relevant in our life, and then how we carry out that truth. I think those are the 4 important elements of apologetics. Então, quando eu vou definir apologética, eu costumo tentar trazer o que a gente acredita, por que a gente acredita, qual é a relevância disso e como aplicar nas nossas vidas. Então, acho que esse é o resumo, mais ou menos, do que é apologética realmente. So we need to kind of build up, in soccer, football, building up is important to score a goal. We cannot just score by the goal kick into another goal. So in that sense, I think we need to build up step by step. But I think foundation is the Bible, Scripture. Então, na apologética, a gente precisa ir incrementando pouco a pouco, passo a passo, né? Assim como no futebol, a gente não pode simplesmente chegar e fazer o gol, existe todo um processo, é a mesma forma como acontece também na apologética, deve ser seguido passo a passo. So I didn't show you what I am teaching, but basically it's a 12 to 15 lectures like this, depending on the audience. I will send you, I think I sent some lecture content, but if you really want to learn and then embrace, I think we need to build up step by step. In the meantime, I try to answer the questions that you raised in some ways, but I think we need to build up. Então, eu não cheguei ainda a ensinar tudo isso, todos os passos são, na verdade, entre 12 a 15 aulas que eu geralmente dou, e eu posso mandar algum material, algumas aulas também, mas nesse período, até eu conseguir apresentar tudo, eu posso responder algumas das questões específicas que você pode ter sobre isso, mas basicamente a apologética tem que ser feita assim, incrementalmente, passo a passo. When I went to Cambodia, I taught Resurrection of Jesus to seminary students. Quando eu fui para o Camboja, eu ensinei um aluno do seminário. I give evidence of resurrection from the Bible and from the secular history and some philosophical arguments. Eu comecei dando alguns argumentos sobre a ressurreição, primeiro da Bíblia, depois da história secular
e depois da filosofia. And the student said, I just was told to believe in the resurrection without really understand why, what evidence of the resurrection. And then she said, after the lecture, now she understands why she believes in the resurrection. And she would be able to do the same thing to her church. E aí, depois que eu expliquei tudo isso, essa aluna me respondeu dizendo, nossa, eu nunca tinha pensado sobre essas coisas dessa forma, eu apenas, disseram que eu devia apenas acreditar, e eu nunca tinha parado para analisar as evidências. Essa pessoa foi muito animada, trouxe esse mesmo ensino para a igreja. And also, you have listed so many questions and some doubt, which is very good thing, actually. You know, I think having a doubt is a good thing. It's nothing wrong. And I think we need to address those questions, but having doubt itself is a good sign, because you're interested in the truth. E também, eu vejo que vocês têm muitas questões, muitas perguntas. Isso é uma coisa boa. A dúvida em si é uma coisa boa, porque mostra que a gente está interessado em buscar essa verdade. Thank you. Yeah, good question. Boa pergunta. Aproveitando a pergunta da Márcia, né, sobre fala simples, eu queria perguntar o que Lia acha também sobre a questão de como a gente se comunica, né? Se a forma como a gente se comunica, eu tenho essa impressão, né? Que a forma como a gente se comunica às vezes costuma ser uma barreira, também, né? Em como a gente comunica a razão da nossa fé, né? Para as pessoas mesmo no mundo acadêmico, porque eu acho que no mundo acadêmico a gente tem parece que uma necessidade de falar de tudo tecnicamente, né? E eu acho que às vezes a nossa conversa pode, para querer responder dúvidas, né, de outros, ou tentar mostrar a razão da nossa fé, pode não assim, o caminho mais técnico, querer apresentar tudo tecnicamente, pode não ser o que a pessoa precisa, né? Tenta resumir isso aí, Ruth. So Nelber is saying, addressing the question still, is that he thinks usually the way we communicate in the academic world is a barrier in itself, because we have this tendency to explain everything in a high-level technical term, and usually this is not what people need to understand our faith. Yes, good point. É uma ótima observação. Alguém mais? Perguntar alguma coisa? Let me ask you a question. Are you mostly graduate students and teachers, professor? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A maioria de vocês é professor ou estudante da pós-graduação? And also, what disciplines are you in? E também quais as disciplinas vocês estudam? Fazer uma enquete aqui. Quem é professor? Professors, levanta a mão. Hands. A show of hands of everyone who is a professor here. Eu, Ana. Yeah, okay. About 3, right? Os graduandos, todos os outros. The graduate students are all the rest. Okay, and what discipline in general? Mostly science, engineering, or even humanity or philosophy? Então, quais Science, as áreas gerais, né? Ciência, educação, Acho que pode colocar tecnologia. no chat. Drop in the chat. Science, okay. Yeah, I come from social sciences. Okay.
And some engineering philosophy. Okay, I see. Wow. Yeah, we have some philosophy and engineering. These are very important. And history. Wow. History. Okay, history is important because apologetics also has its history, which is amazing. Engineering. Okay. Yeah, I'm engineer. I have engineering background myself. Temos visto vários engenheiros, uma professora de história, isso é muito importante, a história ajuda bastante a entender um pouco de apologética. Eu também tenho uma base na engenharia. Yeah, so I think it's good. We have a very diverse audience, and yeah, it will be a journey. Chemistry, yeah, chemistry is important for fine tuning. I don't know if you heard of fine tuning. That's an amazing thing. How we came to be by there was a fine tuning of the designer, who is God. You know, I think, yeah, I'm interested in those scientific explanation of creation, things like that. Yeah, I'm kind of learning, different things, reading different books. I think there are many audience out there who are interested in those things. É muito bom que a gente tem uma audiência bem variada, tem gente de todas as áreas do conhecimento. Tem química também, química que é muito importante para entender um pouco da criação, do papel de Deus ali, das evidências que se relacionam a Deus sobre criação. Então, é muito bom, vai ser muito interessante ver cada uma dessas áreas se relacionando à apologética. Okay. And also one question is, are you all believers or there are some seekers or some skepticals or even atheists? Então, mais uma pergunta, todos aqui são cristãos, são crentes, ou existe algum agnóstico, algum ateísta, alguém que não é crente? So I think everyone is a believer here. Yeah, believers, okay. I think everyone is believer. Okay. Does everyone believe that you are a disciple of Jesus or just a believer? Então, todos creem que são discípulos de Jesus, né? I hope so. Disciple, okay. So, do you want to be a disciple maker? I believe, right? Some of them, right? Então, vocês querem fazer discípulos também, certo? Yeah, that's the ultimate goal of why I am here with you. I envision each one of you become experts in apologetics so that you produce your own disciples in your life and follow Jesus. Sim, esse é o motivo que Deus está aqui, né? Eu acredito que todos aqui podem se tornar expertos, especialistas em apologética e aplicar isso nas suas vidas para seguir a Jesus e criar seguidores. That's very good. So, Nelbor, how do you want to go by moving forward? What is your plan? Do you want to kind of set up like this occasionally? Então, Nelbor, quais são os seus planos daqui para frente? Como é que você quer organizar isso? Vai ser reuniões assim, ocasionalmente? Eu acho que a gente pode pensar, a gente tem que fazer uma sondagem, né, com o pessoal para saber se teríamos aderência para um curso mais, um curso introdutório mais detalhado, né? I think we should check with people first if they have availability to participate on a course. Uhum. Na experiência da gente com o pessoal aqui no Brasil, cursos muito estendidos não têm funcionado bem. Cursos online muito estendidos não têm funcionado bem. Because we've had prior experience with long courses that people they may start but they don't finish.
porque são pessoas de agenda muito cheia. A dinâmica acadêmica também muda muito rápido, de um período letivo para o outro. Os horários disponíveis, o pessoal muda muito rápido também. Because everyone is busy, and especially because every semester the dynamic change. So in one semester, people might have availability at night, but then the other semester it might change afternoon. So it's hard to find a time and day. Então, talvez funcionasse melhor alguma coisa de poucos dias, talvez concentrados mais no final da semana, sexta e sábado, talvez 2 semanas seguidas, não sei. So it should work better if we do something shorter on weekends, maybe 2 days. Você falou 2 dias? 2 days during the week. Mas nós vamos fazer uma sondagem com o pessoal e com você também, né? Conversar para ver sua disponibilidade. So we're going to talk to people to see about their agendas. Yeah. Do you think that today you learned something new, or you already know all these things? Vocês acreditam que hoje... Useful? Vocês acreditam que hoje a aula foi útil? Vocês aprenderam coisas novas ou vocês já conheciam tudo isso? I think everyone's on it. It was really useful. People loved it. So maybe I will talk with Nelber and Leonardo as to how we go by. But I think also I'm also traveling a lot, so my time is not always available. But each time we make a record so that people can look at, if they miss, they can get it later, things like that. So that então, sim, eu vou combinar então melhor com... Ok, sorry. Eu vou combinar melhor então com o Nelber e com o Leonardo, para a gente fazer mais algumas dessas reuniões. Eu também tenho um tempo bem apertado, às vezes eu viajo bastante, mas acho que vai ser produtivo. E a gente vai combinar melhor como fazer isso, né? E no ano que vem, não sei se todos já estão sabendo, nós temos um projeto já começando a ser organizado para o Rio de Janeiro, projeto missionário no Rio de Janeiro, que vai ser junto com uma conferência, uma mini conferência, emendando com um projeto. E a gente está sondando a possibilidade do Lee vir, né, também. And he's saying that we're putting together a mission trip for next year in Rio, together with a conference, and that they're planning to bring you to Brazil. Okay. Yeah. So if you let me know when, I think I can plan. Hopefully, yeah, that's good. So you are saying basically when we meet together face to face, we can do intensive session, right? In the meantime, right? Okay. And also, if you think that something like this, occasionally is useful, I think I can do something. I'll talk with Nelder in detail. Ele achou legal a ideia, né? E a gente pode fazer um estudo intensivo quando a gente se encontrar pessoalmente também. Mas se você quiser fazer um tipo dessa reunião assim ocasionalmente, esporadicamente, também é uma boa ideia. Está ótimo. Não sei se alguém ainda quer falar alguma coisa, alguma pergunta, ou não sei se Léo quer falar alguma coisa aí também. Just to say thank you, Lee. It was great to hear from you. I need to leave right now, but I am very excited about the things that you shared, and I think we should find a way to continue. It was great. Yeah, if you everybody has the slide, right? Todo mundo tem acesso aos slides, certo? Yeah, and then if you read it and if you have any question, please raise your questions to me. I can answer. And exercise that too. Those appendix, it's very interesting.
Então, já que vocês têm acesso aos slides, vocês podem ler, e se tiverem algumas perguntas, vocês podem me enviar também. Também aqueles exercícios dos apêndices são bem interessantes. Então, obrigado, Lee. Thank you so much. Obrigado. Thank you. 감사합니다. In Korean. 감사합니다. 감사합니다. Okay, bye-bye. Nice meeting you. God bless. Yeah. Bye, God bless. Yeah. Thank you. Bless. Então, pessoal, nós vamos encerrando, né? E nós vamos continuar, né? Depois, quem quiser mandar a foto, picture.